Olá, queridos, eu sou a professora Cláudia Barros e uma, nós vamos começar hoje uma preparação especial para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer prova do concurso 95 que foi realizado. Nós vamos às provas dos últimos concursos, tá? Vamos começar pelo de número 95. E nós vamos fazer essa prova. Qual é o objetivo do CEISC com isso? O objetivo do CEISC com isso é te treinar, é fazer com que você conheça as provas do Ministério Público de São Paulo, que você estude conosco as alterações legislativas, que você estude conosco as alterações jurisprudenciais que você vai ver que aconteceram e que você veja que a nossa equipe está especialmente formada para fazer uma preparação especial contigo para esse concurso do Ministério Público de São Paulo. Então, hoje, nessa nossa aula de hoje, vamos tratar do concurso de número 95. E vamos lá. Lembrando, só para quem não me conhece, sou a professora Cláudia Barros, sou promotora de justiça no Estado do Rio de Janeiro há 28 anos e professora de Direito Penal para cursos preparatórios há exatos 27. Então, com esse tempo de jornada, vamos ver se a gente consegue, né, trabalhar juntos para que você também possa um dia contar uma linda história e também integrar o Ministério Público. Vamos lá? Então, amores do coração, vamos iniciar a nossa aula e vamos começar a nossa aula falando desta prova. Vamos verificar aqui qual foi a primeira questão dessa prova. Gente, eu quero lembrar que essa prova, ela foi feita e ela já foi feita, é uma prova anterior. Existem questões aqui que nós vamos ver quais foram as diferenças, né? Porque se você entrar no site aí, qualquer, você vai ver a resposta, vai ver questão desatualizada e não vai ver a resposta. Né? Você vai ver só que a questão está desatualizada, mas você não vai ver a explicação. Então, o objetivo dessa aula é fazer a explicação. Bora lá? Vamos trabalhar? Então, vamos lá, gente. Tendo em vista as alterações legislativas trazidas pela 13.964, tal do pacote anticrime, né? E a interpretação jurisprudencial dos tribunais superiores, vamos considerar as afirmações a seguir. A primeira alteração foi: o regime disciplinar diferenciado será cumprido em estabelecimento prisional estadual se existirem indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada. Bem, gente, isso agora, lá no artigo 52, parágrafo 3º da LEP, o artigo 52 que fala do RDD, o regime disciplinar diferenciado, importantíssimo para você que vai fazer prova do Ministério Público, atende para a redação do artigo 52 da LEP, o regime diferenciado, disciplinar diferenciado, que não tem nada de inconstitucional, que não fere o princípio da humanidade, como já julgado pelos tribunais superiores, embora alguns desejem dizer que sim, mas não tem nada de contrário ao princípio da humanidade. E ele fala no parágrafo 3º algo que nega essa afirmativa aqui, tá? Não será cumprido em estabelecimento estadual, não. O artigo 52, parágrafo 3º, fala dos estabelecimentos federais, de sorte que essa primeira assertiva está errada. Passemos para a segunda. A segunda assertiva diz assim: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso estiver cumprido ao menos metade da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Veja, isso à época estava certo, hoje estaria errado. Por quê? Porque atualmente o que rege a nossa progressão continua sendo o artigo 112, ok, mas então o que atualmente, Paulo, você falou atualmente, a questão é que atualmente nós temos as alterações provocadas pela lei antifacção. E esses 50 não são mais 50, não. Eles agora são 75%. Você dá uma olhadinha lá no artigo 112, inciso 6, letra A, tá ok? Então, isso hoje são 75%. Antes, lá na LEP, para os crimes hediondos equiparados, nós tínhamos 40, 50, 55, 60 e 70.
Hoje nós temos 70, 75, 80 e 85. Dê uma olhada, então, no artigo 112 com a nova redação, tá? Então, crime hediondo equiparado, resultado morte primário, 75% da pena cumprida, artigo 112, 6A. Vamos lá. Aí tem a assertiva. Então, essa aqui na época estaria certa, hoje está errada, tá? 3. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para perdão. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional e para a progressão do regime de cumprimento de pena, caso em que o início da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Vamos lá. Essa questão de número 3, ela está errada. E por que ela está errada? Se ela falasse apenas que o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade, ela interrompe para progressão, tudo estaria certo com relação à progressão, mas ela não interrompe com relação ao livramento condicional. Sobre essas questões de interrupção, vejam súmulas 441, 534, 535 e também com relação à progressão, a nova redação do artigo 112 a partir do pacote anticrime, quer dizer, já não é tão nova assim, tá? Mas vamos lá. Então está errada por isso, porque não interrompe com relação ao livramento condicional. Número 4. Aquele que for condenado de modo expresso em sentença por integrar organização criminosa, por crime praticado por meio de organização criminosa, ficará impedido de progredir de regime, de obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Corretíssimo. Isso está lá no artigo 2º, parágrafo 9º da 12.850, alteração também trazida pelo pacote anticrime, certo? Então aqui estariam certas 2 na época, mas agora lembra, são 75 e 4. Hoje só estaria certa mesmo a questão de número 4. Vamos para a próxima questão aqui da nossa prova? Muito bem, olhem só. As penas de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa do artigo 2º são aumentadas de 1/6 a 2/3 nos termos do parágrafo 4º do citado dispositivo, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Gente, se houver emprego de arma de fogo, a causa de aumento de pena não é do parágrafo 4º, ok? Nesse caso, eu não vou aplicar o parágrafo 4º. Existe o parágrafo 2º com o aumento da metade. Muito bem, então está errada e eu tenho que marcar a correta. Vamos ver, letra B. Ou se houver impedimento ou de qualquer forma embaraçar-se a investigação de infração penal cometida no seio de organização criminosa. Gente, isso não é causa de aumento de pena. Isso é um crime equiparado às organizações criminosas. Está no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.850, ok? Trata-se, de acordo com o que vem sendo decidido, de um crime material, mas isso é um crime autônomo, isso não é causa de aumento de pena, ok? Muito bem. Letra C. Seria causa de aumento se das ações diretas ou indiretas da organização criminosa resultar em morte? Não, isso não existe essa previsão dessa causa de aumento. Agora, existe sim a previsão de aumento da letra D, se houver concurso de funcionário público valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. Isso está certo, está previsto na lei. Observe o seguinte, queridos, para a aplicação dessa causa de aumento de pena. Para aplicarmos essa causa de aumento de pena, não basta, preste atenção, que exista um funcionário público na organização criminosa. É preciso que exista um funcionário público e que essa sua condição de funcionário ela tenha alguma valia para a organização criminosa. Então, por exemplo, o cara participa da organização criminosa, mas o cara é professor de geografia na rede pública municipal. O que
essa sua condição, nesse caso concreto, a ver com a organização criminosa. Do que ele se vale? Nada. Então, se trata aqui de uma hipótese de aumento de pena. E outra coisa que eu quero também te lembrar: esse aumento de pena é um aumento de pena de cunho objetivo. E, sendo objetivo, ele se aplica a todos que compõem a organização que tenha esse funcionário público de que se vale a organização para a prática das infrações. Ok? Então, por favor, não é aqui uma coisa que só será suportada pelo funcionário, será suportada por todos os integrantes da organização, ok? Porque é o fato de haver um funcionário, não é se o agente é funcionário, é por haver o concurso de funcionário, ok? E lembre-se que com relação ao funcionário, ele sofrerá a perda do cargo, que é um efeito automático da condenação aqui na lei das organizações criminosas. Por favor, então, atenção para isso. Agora, prof, o que estaria errado, prof, na letra E? Ô, beautiful, na letra E, o que nós temos de errado é que diz assim: se o acusado exercer o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente ato de execução. Meus amores, isso, na lei das organizações criminosas, na 12.850, não é uma causa de aumento de pena. Isso é uma circunstância agravante genérica trazida pela lei. Ok? Lá no parágrafo terceiro do artigo 2º, por isso que está errado. Essa prova, ela é cheia de pegadinhas, valeu? Ela é cheia de pegadinhas. Então, essa questão de número 2, a letra certa é a letra D de dado. Vamos passar para a próxima questão. Bora lá? Questão de número 3. Essa questão de número 3 é uma questão em que nós vamos aqui explorar a Lei 9.613 de 1998. Essa Lei 9.613 de 1998 fala do crime de lavagem de capitais, ok? Crime de lavagem de capitais, importantíssimo para você que quer ser membro do Ministério Público, você precisa dominar essa matéria da lavagem de capitais. Crime de lavagem de capitais, que é um crime parasitário, acessório. Por quê? Porque ele depende da existência de uma infração penal antecedente. Lembre-se, ele depende da existência de uma infração penal antecedente, o que não significa que ele dependa de um crime antecedente. Ele depende de uma infração penal antecedente. E infração penal pode ser crime ou pode ser até mesmo uma contravenção, ok? Então, bora lá, vamos ver. Olha só, a pena pelo crime de lavagem de dinheiro, nós temos que marcar correta. Temos que marcar, assinar a afirmação correta. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso aqui de propósito, tá? Porque eu quero te contar uma história. Eu quero te contar que uma vez eu errei uma questão de prova, porque eu estava procurando a certa e era para eu marcar errado. Eu digo, tem uma pessoa que coisa certa aqui. Só que eu estava tão nervosa na hora da prova que eu não via a questão, sacou? Então, por favor, leia sempre o enunciado. Ele quer a afirmação correta. Então, eu vou ler. A pena pelo crime de lavagem de dinheiro será aumentada de 1 a 2 terços se os crimes forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa armada ou por meio de utilização de ativo virtual. Queridos, existe no artigo 1º, parágrafo 4º da 9.613, causa de aumento de pena, que também fala, também inclui a questão dos ativos virtuais, e esse lance aí dos ativos virtuais, tá? Ele foi alterado, ele foi acrescido em 2022. Na redação original, não tinha aumento de pena. Tinha um aumento de pena por ser praticado por organização criminosa e ser praticado de forma reiterada, mas não tinha essa questão do ativo virtual. Foi acrescido em 2022. Agora, o Beautiful People, sabe qual é o lance? Eu olhei para essa questão quando eu fiz, porque eu tenho isso também, tá? Quando eu faço as questões de prova, como professora, eu não quero nem saber do gabarito que vão dar, eu não quero saber de nada, eu quero olhar para a questão e fazer como se eu fosse o aluno. Valeu? Como se eu fosse o candidato. E eu, gente, mas isso aqui tá certo. E li, mas tem outra que tá certa, que também tem, indiscutivelmente tá certa. Mas essa aqui tá certa. Não, então, o que que aconteceu aqui? Lê, tá errada! Porque fala organização
criminosa armada, tá? Fala de, e ali fala por intermédio de organização criminosa. Joia? Então, olha o erro aí. Valeu, galera? Então, essa questão aí, essa letra A, está errada, por força da letra da lei. Olha só que pegadinha A. B. A possibilidade de redução da pena nos crimes da 9.613 condiciona-se à colaboração espontânea do partícipe com os autores, sendo vedado idêntico benefício ao coautor. Não tem nada disso. Qualquer um colaborar, partícipe ou coautor, hein? Terá direito ao reconhecimento da redução de pena na colaboração premiada. Lembrar que a colaboração premiada, ela não apenas premia com a diminuição de pena, pode ter perdão judicial, pode ter substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pode ter na colaboração tardia a questão do progressão do cumprimento da pena, independentemente do preenchimento dos requisitos objetivos, pode ser o nem oferecimento de denúncia no acordo de imunidade. Dê uma olhada no artigo 4º. Valeu? Então tá errado, porque pode ser do coautor, sim. Letra C. A letra C diz assim: o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva referente à infração penal antecedente não implica a tipicidade do delito de lavagem. Verdadeiríssimo. Letra C, letra correta, é verdadeira. Não tem a tipicidade, porque olha aqui. O crime de lavagem de capitais, ele só depende da existência do delito anterior. Se está extinta a punibilidade pela prescrição, ou o delito anterior, isso não vai impregnar, isso não vai trazer nenhuma consequência para a lavagem de capitais. Com relação à prescrição especificamente, você pode, e com relação às causas distintivas de punibilidade, dá uma olhada, inclusive, no artigo 108. Além do artigo 108 do Código Penal, você dê uma olhada na própria lei aqui, na lei de lavagem de capitais, porque a lei de lavagem de capitais, ela vai falar sobre isso também, especificamente, porque o fato de o crime anterior estar prescrito, estar extinta a punibilidade, isso não impregna, isso não contamina a lavagem de capitais, tá? A menos que nós tenhamos anistia ou abolício crimes. Joia? Muito bem. Então, a letra C, na número 3, né? Essa número 3, tá certa, tá certíssima. Bora então agora ver o que o que tá errado nas demais. Vamos lá. As condutas de ocultar, dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal, tipificados na Lei 9.613, são crimes próprios, já que a lei exige especial qualidade sujeitativa. Exige nada. Qualquer um pode ser sujeitativo de lavagem de capitais. Letra E. A exemplo do que ocorre em outros países, a legislação brasileira não admite imputar à mesma pessoa a responsabilidade penal pela lavagem de capitais e pela infração antecedente, quando tenha concorrido para ambas. Mentira! Se o agente participou, concorreu como partícipe, coautor, não importa, do crime antecedente, o fato dele ter praticado o crime de antecedente na qualidade de partícipe, autor ou coautor, não importa. Não obsta que ele também seja responsabilizado pelo crime de lavagem de capitais se ele lavar o dinheiro do crime antecedente. Isso é autolavagem. E nessa hipótese, ele deverá ser responsabilizado em concurso material pelos dois crimes, tá? Hein? Mentirosíssima. Então, letra número 3 foi a letra C de casa, tá? Bora lá, vamos para a próxima. Vamos para a questão de número 4. A questão de número 4, ela vai falar a questão de número 4 fala de execução penal e falta disciplinar. O que é incorreto? Gente, vamos lá. Vamos marcar a incorreta. E já começamos aqui na número 4, letra A, como sendo incorreta. Porque o número 4A fala que o rol das faltas graves é restrito aos incisos do artigo 50 da LEP, não podendo ser ampliado em obediência ao princípio da legalidade. Ó, gente, primeiro, eu posso ter perfeitamente um dispositivo legal falando da existência de uma falta grave. Posso ter, tem que estar na lei. E ainda assim, há quem diga que as interpretações jurisprudenciais e doutrinárias poderiam alargar para colocar aqui no artigo 50.
Então, outras faltas também. Que se adequem, que sejam semelhantes àquelas daqui que nós estejamos falando no artigo 50. Eu discordo dessa opinião, mas ele não precisa estar no artigo 50. Na minha opinião, tem que estar na lei. Mas há quem pense que podem ser feitas interpretações extensivas daquilo que está no artigo 50. Por isso que isso foi colocado como errado. Letra B de bola diz que a prática de novo fato definido como crime doloso no curso da execução, constatado em procedimento administrativo disciplinar, consubstancia falta grave, independentemente da condenação transitada em julgada pelo novo delito. Verdade. A prática de falta disciplinar de natureza grave permite a regressão de regime de pena per saltum, sendo desnecessária a observância da forma progressiva estabelecida no artigo 112 da LEP. Gente, não pode haver progressão per saltum. Tem até súmula dizendo isso. Mas pode haver regressão per saltum. Não se veda a regressão per saltum. Se veda a progressão por saltos. O que é isso? Passar do regime fechado para o aberto. Tá certo? Então, eu vou progredir saltando, pulando o semiaberto. Não posso, tá? Mas a regressão per saltum, ela é admitida. 118 da LEP. Letra D. O diretor do estabelecimento prisional poderá impor as sanções de isolamento do preso na própria cela e restrição de direitos como consequência decorrente do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, independentemente de prévia decisão judicial. Pode não. De jeito nenhum. De jeito nenhum ele pode fazer isso. Tá ok? Por exemplo, as faltas graves que consubstanciam o regime disciplinar diferenciado, as imposições são judiciais. Não pode ser feita pelo diretor, de jeito nenhum. Tá ok? Com relação aqui, isolamento em cela própria, não pode. Vamos lá. Letra E. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena em indulto. Verdade. A gente tem ali súmula 535. Deem uma olhada, gente, sobre essa questão de interromper ou não interromper. Dê uma olhada, súmulas 441, 534 e 535. O que interrompe para fins o que a falta grave interrompe é a questão da progressão do regime de cumprimento de pena. Valeu? Então, meu amor, 4, letra A. Vamos para a próxima questão. Eu adoro essa questão. Sabe por quê? Essa questão é a questão que afere de verdade se você conhece direito penal, se você está apto a exercer o cargo. Você conhece os institutos de direito penal? Vamos lá. Considere as seguintes situações. Um aluno, no final da aula, inadvertidamente, colocou em sua pasta um livro de um colega, pensando sinceramente ser o seu. Gente, ele está subtraindo coisa alheia móvel, mas ele não sabe que está subtraindo coisa alheia móvel, ele não tem dolo de subtrair coisa alheia móvel. Ele está errando sobre elementos constitutivos do tipo legal de crime. Ele está em erro de tipo essencial. Então, peraí, já vou ver que a primeira tem que ser erro de tipo essencial. Se a primeira tem que ser erro de tipo essencial, eu já coloquei fora a A, eu já coloquei fora a C e já coloquei fora a F. Eu tô aqui na B ou na D. Concorda comigo? Ou eu tô na B ou eu tô na D, porque a primeira tem que ser erro de tipo essencial. Bora lá. Uma pessoa pretende matar seu desafeto. Quando sai à sua procura, encontra-se com um sósia do seu inimigo e, por confundi-lo com a vítima avisada, acaba matando a pessoa errada, ou seja, o sósia. Gente, que fenômeno é esse, Senhor? Erro sobre a pessoa, erro in persone, ou erro do baile de máscaras. Já ouviu falar? Onde está isso? Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Ô, Glória, vai responder como se tivesse atingido a pessoa quem queria atingir. E isso é um erro acidental. Muito bem, então eu já conheço, vi que só tem uma resposta certa, que é a letra B. Isso é um erro sobre a pessoa, erro acidental. Mas vamos lá. Terceira, um policial à paisana finge-se embriagado para chamar a atenção de um ladrão com quem conversa em um bar, diz que está com muito dinheiro na carteira. O ladrão decide roubá-lo na saída do bar.
Ao fazê-lo, contudo, é preso em flagrante por outros policiais à paisana que acompanhavam os fatos. Gente, súmula 145, Supremo Tribunal Federal, delito putativo por obra do agente provocador, impossível, crime impossible, impossible crime, crime impossível, ok? Letra no 4. José se depara com o sósia do seu inimigo, que leva a mão à cintura como se fosse sacar algum objeto. Ao ver essa atitude, ele pensa que está prestes a ser atingido por um revólver e, por esse motivo, saca sua arma e dispara contra a vítima que nada possui nas suas mãos, Senhor. Ele imagina uma situação de fato que não existe, mas que, se existisse, tornaria lícito o seu comportamento. Como é o nome disso, hein? Quando a gente imagina uma situação de fato que, se existisse, tornaria lícito o seu comportamento, hein? Discriminante putativa por erro quanto aos pressupostos fáticos da causa de justificação. Ele pensa estar diante de uma situação de legítima defesa, mas não está. Onde está a previsão disso na lei? Artigo 20, parágrafo 1º. E qual é a consequência disso? Bem, se o erro dele for um erro plenamente justificado pelas circunstâncias, me parece que nesse caso aqui é, né? Ele está isento de pena, mas se for um erro que deriva de culpa, ele será responsabilizado por crime culposo, na hipótese de haver crime culposo. E nesse caso aqui, né, existe crime culposo. Mas isso é uma discriminante putativa. Discriminante putativa. Mas, prof, não está escrito discriminante putativa lá em cima na letra B, não. Tá sim. Porque a discriminante putativa por erro quanto aos pressupostos fáticos da causa de justificação, de que fala o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, oh, beautiful person, segundo a teoria limitada da culpabilidade, é hipótese de erro de tipo permissivo. A gente fala sobre isso de forma muito profunda aqui nas aulas do CISC, tá? Erro de tipo permissivo, segundo a teoria limitada da culpabilidade, adotada pelo Código Penal brasileiro, pelo menos segundo a exposição de motivos, nos itens 17 e 19. Então, number 5, número 5, letra B de bola. Bora lá, vamos ver o que está errada, o que está certo. Não, olha certo. Acerca dos crimes contra a administração, assinalemos a alternativa correta. Letra A. No peculato desvio e no peculato apropriação, a reparação de dano pelo funcionário público antes do trânsito em julgado da sentença condenatória extingue a punibilidade do acusado, se posterior reduz a pena em até 1/3. Ô, bonitinho, só um minutinho, tá? Essa questão, inclusive, caiu agora no Enem. No Enem, que foi realizado no domingo agora, dia 7 de junho. Gente, peculato desvio e peculato apropriação são modalidades de peculato doloso. Certo? Aquela extinção da punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória e diminuição de pena depois do trânsito em julgado, de que trata o parágrafo 3º do artigo 312 do Código Penal, não se refere a peculato doloso. Ela se refere ao peculato culposo. No peculato doloso, nós vamos nos valer da hipótese de diminuição de pena do artigo 16, arrependimento posterior do artigo 16. Está errado. Não tem nada de extinção de punibilidade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não. Se reparar o dano antes do recebimento da denúncia, você vai ter uma causa de diminuição de pena de 1/2. Tudo errado, pode tirar. Está errado. Essa é a questão de número 6. Letra, vamos embora. Deixa eu tirar aqui. Letra B. O funcionário público que exige contribuição indevida e depois desvia para si o que recebeu indevidamente para recolher os cofres públicos, comete o crime de peculato desvio. Comete não. Ele comete o crime do artigo 316, parágrafo 2º, é uma hipótese de excesso de exação qualificada com outra pena, ok? Embora dê uma olhadinha na pena mínima do não qualificado e do qualificado, coisas do legislador. Mas é 316. No parágrafo 1º, fala-se do excesso de exação, da cobrança de tributo indevido ou da cobrança de tributo devido de forma vexatória. E quando ele se apropria, desvia para si,
né? O que você vai ter é o parágrafo primeiro 316. Não cai nessa parágrafo segundo do 316. Não cai nisso aqui não. Não tem nada de peculato desvio. Para. Letra C. O patrocínio de, cadê? O patrocínio de interesse, cadê? O patrocínio de interesse privado legítimo perante a administração pública, cadê? Cadê? O patrocínio de interesse privado legítimo perante a administração pública, valendo-se da qualidade. Só um minutinho aqui, por favor. Vamos lá, peraí. Rapidinho aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Letra C. O patrocínio de interesse privado legítimo perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, caracteriza a figura qualificada do delito de advocacia administrativa, prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código Penal. Meus caros, por favor. A advocacia administrativa, quando o funcionário público advoga interesses particulares perante a administração pública, né? Não interessa se o interesse é legítimo ou ilegítimo ao crime, mesmo que o interesse seja legítimo. Quando o interesse for legítimo, eu vou para o 321 caput. Mas quando ele for ilegítimo, eu vou para o parágrafo. Então a letra C está errada, porque ela fala em legítimo, mas é ilegítimo. O ilegítimo me leva para o parágrafo. Se ele for legítimo, eu estou no caput. Tá? Muito bem. Letra D. O fato de o funcionário público exercer cargo, emprego ou função em autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e fundações representa uma causa de aumento de pena dos crimes por ele praticados contra a administração pública. Meus caros, não. Para haver a causa de aumento de pena, é preciso que ele exerça cargo em comissão, cargo de direção ou assessoramento nessas entidades. Está errado. Dê uma olhada lá no 327, nos parágrafos. Letra E. O crime de modificação ou alteração não autorizada de sistemas de informação previsto no 313-B do Código Penal pode ser cometido por qualquer funcionário público que se valha dessa condição. Verdade. O que exige especial qualidade de funcionário que tem acesso ao sistema é o 313-A, que a doutrina chama de peculato eletrônico. Nesse do 313-A, o cara tem que ser o funcionário que tem autorização de acesso. Mas esse é o crime de inserção, alteração ou exclusão indevida, tá? Então, não é do 313-B, é do 313-A é que exige. O 313-B não exige nenhuma especial qualidade do funcionário, tá? Funcionário que tem acesso é qualidade exigida do 313-A. Bora lá, continuando aí, vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 7. Tendo em vista a legislação que visa punir e combater os delitos praticados por meio de invasão de dispositivos informáticos, considere as seguintes afirmações. No crime de invasão de dispositivo informático previsto no 154-A do Código Penal, se prevê a forma qualificada quando a invasão resultar obtenção de comunicações eletrônicas privadas. Sim, porque nesse caso você vai ter o parágrafo terceiro com pena de 2 a 5 anos, ok? São formas qualificadas do crime de divulgação de cena de estupro, sexo, pornografia, previsto no 18C, a circunstância de divulgação se dá por meio de comunicação de massa com o fim de obter vantagem patrimonial da vítima. Isso não está previsto, ok? Agora, isso não está previsto como figura qualificada. Aliás, exatamente. Aqui, ó, a circunstância são formas qualificadas. Isso não está previsto como forma qualificada do crime 218. Agora vamos lá. 3. Para a caracterização do denominado furto eletrônico ou informático, previsto no artigo 155, parágrafo 4b do Código Penal, é irrelevante se o dispositivo estava ou não conectado à rede de computadores. Veja que nessa questão, a prova está te querendo, a prova está aqui, ela é mera decoreba de lei.
Ela quer que você saiba a letra da lei. Por que que ela quer que você saiba a letra da lei? Porque aqui, no 154, parágrafo 4 B, no furto eletrônico ou informático, o dispositivo, ele diz conectado ou não à rede mundial de computadores. Então, questão de número 7, qual é a letra? Questão de número 7, letra C. Apenas 1 e 3 são verdadeiras. Vamos lá? Vamos agora ver a questão de número 8. Essa eu gosto. Com relação à reincidência, vamos dar uma olhada. Questão de número 8 fala assim: a condenação em definitivo por crime praticado no estrangeiro não precisará ser homologada pelo STJ para gerar efeitos da reincidência. Gente, não precisa. A necessidade de homologação está lá nos termos do artigo 9º do Código Penal e não se faz exigência aqui no artigo 63 nem no 64 para gerar efeito da reincidência. Letra A é a resposta correta. Agora vamos ver as outras. A reincidência aumenta o prazo para a progressão de regime nos crimes hediondos. É verdade, porque quando o cara é reincidente, se ele for, quando o cara é reincidente em crime hediondo, né, ele vai cair lá nos 80, nos 85% agora, né, gente? Mas vamos embora. E interrompe a prescrição da pretensão punitiva se posterior à condenação? Bem, já está errada. Qualquer pessoa que estivesse vendo essa questão aqui já deveria saber que está errada, porque se ela é prescrição posterior à condenação, ela não é da pretensão punitiva, é da pretensão executória. E a reincidência, de fato, ela só tem reflexos na prescrição da pretensão executória, ou seja, na prescrição que se dá depois de trânsito em julgado para ambas as partes. Olha só, então, gente, o que está errado aqui? Porque ele bota punitiva. Punitiva, isso não é punitiva. Se é posterior à condenação, posterior à condenação transitada em julgado, é prescrição da pretensão executória. Se é posterior à condenação e antes do trânsito em julgado, ela continua sendo pretensão punitiva. Mas aí a reincidência não interrompe, porque a reincidência só tem reflexos diante da prescrição da pretensão executória. Ok? Muito bem. Agora, bora lá. Letra C. Para validar a existência de maus antecedentes e reincidência, não basta a juntada da folha de antecedentes criminais, mostrando-se necessária a apresentação da certidão cartorária da condenação anterior. Tira isso, gente. Tem a súmula 636 do STJ. Eu não preciso de certidão cartorária, basta FAQ. Para. Letra D. O Instituto da Reincidência é constitucional e não gera. Sim, ele é constitucional, mas não gera a ocorrência de bis in idem de maneira que a condenação passada pode servir como maus antecedentes e ao mesmo tempo como agravante da reincidência? Ah, não pode não. Eu, hein? Aí é bis in idem. Tá errado. Já vimos que é correto? É a A. E, obviamente, isso aqui está errado. A reincidência tem como consequência a vedação do livramento condicional nos crimes hediondos ou equiparados e no tráfico de pessoas. Pois, gente, essa questão ela é maliciosa. Porque a reincidência que tem como consequência a vedação de livramento condicional nos crimes hediondos é a reincidência específica. Ou seja, é a reincidência na prática de crimes hediondos ou equiparados. Artigo 83, 5 do Código Penal. Não é maldosa? Maldosa. Então, questão de número 8, letra A. Ok? Bora lá. Próxima. Vamos agora ver Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, Lei Henri Borel, Henri Borel, Lei. Coisa horrível, né? Lei 13.400. Peraí, coisa horrível, eu não estou conseguindo enxergar. Lei Maria da Penha, 11.340. Lei do menino Henri Borel, 14.344. E Lei 13.431.17, a Lei de Escuta Protegida. Prevêem a adoção de medidas protetivas, procedimentos policiais ilegais, tá? E de assistência médica e social no âmbito da violência contra a mulher e crianças e adolescentes, não é isso? Bora lá, então. Então, bora lá. A respeito, assinalemos a alternativa correta. Bora. O delito de omissão de comunicação à autoridade da prática de violência contra criança ou adolescente, previsto no artigo 26 da Lei 344 de 2022, terá a pena aplicada no dobro se da omissão resulta lesão grave e no triplo se resulta morte. Ô, gente,
Tá errado, e também isso aqui é mero conhecimento de letra de lei, porque ela se aumenta, ela não é aplicada em dobro. Ela é aumentada da metade se houver lesão grave e é triplicada se houver morte, tá? Depois também deu uma olhada isso lá no 135 do Código Penal, que também tem esse aumento. Joinha? Letra B. Letra B diz: não se tipifica o crime de violação de sigilo processual previsto no artigo 24 da Lei 13.431, se houver autorização judicial permitindo que o depoimento da criança ou adolescente seja assistido por pessoa estranha ao processo. A questão é que a lei fala de ter que ter, para pessoa estranha, tem que ter autorização judicial e autorização anuência do depoente ou do representante legal, tá? Então faltou. Então, não é ou autorização judicial ou é autorização judicial e letra. Então, se não houver anuência, não pode. Letra C. O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência do artigo 25 da 14.344 de 2022 é crime comum, já que pode ser praticado por qualquer pessoa, homem ou mulher. Gente, a questão aqui não é porque é homem ou mulher. A questão é que só pode praticar o descumprimento de medida protetiva de urgência a pessoa contra quem tiver sido decretada a medida protetiva de urgência. Tá? Letra D. Além das. Então, não é qualquer pessoa. É só a pessoa que tiver, contra quem tiver sido decretada a medida de urgência. Ok? Letra D. Além das crianças e dos adolescentes, os incapazes também podem figurar como sujeito passivo da conduta típica do artigo 26 da 14.344, né? Gente, isso está lá no artigo 26, porque no artigo 26 ele fala também do abandono de incapaz, se omitir diante do abandono de incapaz. Tá joia? Então pode. Letra D, na questão de número 9. Letra E. Dentre as medidas protetivas previstas na lei, há a previsão de se determinar, na Lei Maria da Penha, há a previsão de se determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em escola de educação básica próxima de seu domicílio, condicionada à existência de vagas. Gente, não importa se há vagas ou não. O próprio dispositivo, no artigo 23 da Lei Maria da Penha, 11.340, no inciso 5, salvo o melhor juízo, diz que isso aí independe da existência de vagas. Então, está condicionado à existência de vagas, coisíssima nenhuma. Vamos para a questão de número 10. Então, não, perdão, questão de número 9. 9 foi a letra D de dado. Vamos agora para a questão de número 10. Com relação aos crimes contra a honra, considere as seguintes informações. 1. A injúria qualificada, a injúria qualificada, ela, cadê? Vamos lá. A injúria qualificada pela utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa ou com deficiência é crime de ação penal pública incondicionada. Não, gente. A injúria, ela será de ação penal pública incondicionada quando ela for injúria racial, relacionada à raça, cor, etnia, procedência. Quando ela for relacionada à condição de pessoa idosa, portadora de deficiência ou relacionada à religião, ela entra no 140, parágrafo 3º, e ela não é pública incondicionada, tá? Ela é condicionada à representação. 2. Então, a 1 está errada. A questão de número 1 está errada. 2. Os crimes de calúnia, injúria e difamação cometidos contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos e deficiente terá pena aumentada de 1/3, sendo inaplicável a majorante se a injúria consistir na utilização de elementos referentes à religião. Sim, isso está lá no artigo 141, inciso 4 do Código Penal. 3. Nos casos em que o querelado
nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia, a injúria e a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa, se assim desejar o ofendido. Ô, gente, de fato, a retratação, ela tem que ser feita da mesma forma com que foi feita a ofensa. Só que essa questão tem um problema. Fala de retratação nos crimes de calúnia, difamação e injúria. Gente, não cabe retratação na injúria. A retratação, ela é cabível nos crimes contra a honra objetiva. Ela não cabe na injúria. Tá errado por isso. Se fosse só calúnia e difamação, lindo, mas botou retratação, ferrou. Entenderam? É isso. Bora lá. Bora lá. Agora, questão. Então, tá errada. A um tá errada. A 2 tá certa. A 3 tá errada. A 4, né? O Código Penal prevê como causa de aumento de pena a hipótese de os crimes de calúnia e difamação terem sido cometidos mediante paga ou promessa de recompensa. A pena se aplica em dobro. É o 141, parágrafo 1º. Então, vamos lá, tá certo. Então, gente, o que é incorreto? Incorreto foi a número 1, né? E a número 3. É isso? A número 1 e a número 3, resposta da número 10, letra D de dado. Ok? Muito bem. Questão de número 11. A multa é modalidade de sanção penal de caráter patrimonial e consiste na entrega de dinheiro ao fundo penitenciário. Olha como é importante que a gente saiba essas alterações. Ó, a pena de multa deve sofrer o mesmo acréscimo. Ó, como é, rapidinho, dá um tempo aqui. Como é importante a gente estudar as provas antigas, mas sabendo as alterações. Bora lá. A pena de multa deve sofrer o mesmo acréscimo imposto à pena privativa de liberdade na hipótese do concurso formal imperfeito, do concurso formal perfeito de infrações. Nananina, não. Meus amores, concurso formal, a gente usa a exasperação da pena, nos termos do 70. Mas esse sistema de exasperação, em vez de nós acumularmos pena, ele só é previsto para o concurso de crimes na hipótese de crime continuado e concurso formal perfeito com relação à pena privativa de liberdade, para evitar penas muito longas. Com relação à pena de multa, ela não se aplica ao concurso de crimes, diz o artigo 7.2. Então, a rigor, no concurso formal perfeito próprio, eu exaspero a pena privativa de liberdade, mas se houver pena de multa, eu vou cumular, eu não vou exasperar, eu não vou acrescer, eu não vou aumentar, não, eu vou acumular. Aquela exasperação, ela é pensada com relação à pena privativa de liberdade para evitar penas longas de privação de liberdade. Ela não se aplica à multa, artigo 72. Eu só quero te lembrar o seguinte: a rigor, pela lei, escuta até o fim, pela lei, o artigo 72 também vedaria o acréscimo com relação ao crime continuado, tá? Porque também é uma forma de concurso de crimes. Mas não é isso que STJ e STF pensam. O STJ e o STF pensam que o 72, que manda acumular a pena de multa, não se aplica ao crime continuado. Escuta isso aí, hein? Tá? Então, ali também você vê a exasperação. Não se aplica ao crime continuado, segundo o STF e o STJ. Mas, de qualquer forma, a questão, ela fala de concurso formal perfeito, próprio. Então, a pena não deve sofrer acréscimo, não. Ela é acumulada. Número, não, a número 1, então, tá errada. Não tá errada, é 13. Não, espera aí. A gente tá na 11, Cláudia. Tá na 11. Então, vê aí o artigo 72, que diz que isso aqui tá errado. Lembrar, não se aplica 72 para crime continuado. STF, STJ. 2.
Transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juízo da execução penal e será convertida em dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, exceção feita às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Tem exceção nenhuma, não. Está errado. Questão de número 3. Transitar. Não. É. Nas hipóteses em que haja condenação à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, tá? Então, com relação às assertivas, tá? Vamos lá. Não respondi, eu vou explicar por quê. Com relação às assertivas, é correto afirmar que a questão de número, a questão 11, deu como gabarito a letra E. Nenhuma está errada. Nenhuma está certa. A 1 está errada, pelas razões que a gente falou, artigo 72. A 2 está errada, artigo 50 e 51. E a 3 também estaria errada. Só que eu quero lembrar a você, porque o STJ, nessa época, dizia o seguinte, que na hipótese em que haja condenação à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária impedia o reconhecimento da extinção. E a questão está dizendo que não impede. Por isso foi dada como errada. Só que o repetitivo 931 do STJ passa a ter uma interpretação diferente. Atualmente, essa questão, ela poderia, a número 3 poderia estar certa, poderia estar errada. Na época da prova estava errada. Hoje ela poderia estar certa ou errada. Explico por quê. Porque hoje, qual é o posicionamento? O posicionamento é que o inadimplemento da multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. O cara pagou a pena privativa de liberdade, não pagou a multa, obsta, a menos que reste inviabilizado o pagamento da multa. Sacou? A menos que reste, quando a pessoa não puder pagar a multa, o não pagamento não obstará a extinção da punibilidade. Então, essa questão, que na época foi dada como certa, hoje como errada, essa número 3, essa assertiva 3, hoje poderia estar certa por força do repetitivo 931, na hipótese de a pessoa não ter possibilidade de adimplemento da multa. Valeu? Bora lá. Questão de número 12. Considerando as disposições trazidas na 11343, a Lei Antidrogas, e o entendimento jurisprudencial majoritário dos tribunais, avalie as seguintes afirmações. Para a configuração do tráfico de drogas, previstos no 33, é desnecessária a aferição do grau de pureza da substância apreendida a fim de estabelecer o seu poder viciante. Óbvio, tá certo. 2. Se a conclusão do incidente de sanidade mental reconhecer a semi-imputabilidade do acusado, deve o juiz absolver impropriamente o réu em relação ao crime de tráfico ilícito de droga, reduzindo-lhe a pena de 1/3 a 2/3? Peraí, gente, está errado. Porque absolver impropriamente significa aplicar uma medida de segurança. E ou ele aplica a medida de segurança, ou ele reduz a pena. Do jeito que está aqui, é como diz, deve o juiz absolver o réu impropriamente. Aí, quer dizer, ele aplica a medida de segurança e também aplica a pena reduzida? Não pode. Nós não estamos mais sob a égide do duplo binário, que permitia ao semi-imputável a aplicação da pena diminuída e da medida de segurança. Não pode. Ou um ou outro. É vicariante. Não pode. Ou é um ou é outro. Então está errado. 3. A condenação simultânea dos crimes de tráfico e de associação afasta a incidência da diminuição de pena, 33, parágrafo 4º, claro, porque se ele é associado para o tráfico de drogas, ele se destina a atividades criminosas e assim não estaria preenchido um dos requisitos do tráfico privilegiado, causa de diminuição de pena trazida pelo parágrafo 4º do artigo 33, crime não hediondo, segundo hoje, inclusive, a lei, no artigo 112 da LEP. Vamos lá. Então tá certa, né? Um tá certa, 2 tá errada, 3 tá certa. Vamos para 4. Sendo primário de bons antecedentes e não se dedicando a atividades criminosas ou integrar organização criminosa,
Cabe a incidência da minorante do tráfico privilegiado ao agente que pratica o delito de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, previsto no 33, parágrafo 2º? Peraí, gente. O 33, parágrafo 2º, não, porque o 33, parágrafo 4º, manda aplicar a diminuição ao caput e ao parágrafo 1º, né? Então, minha galera, o que que está certo? Está certo a 1 e está certo a... Como é que é? Estão certas 1 e 3, né? Então, 12A estão certas a 1 e a 3. É isso. A diminuição de pena do parágrafo 4º é para o caput e o parágrafo 1º, segundo a lei. Joia? Muito bem. Disposição contida na lei de drogas. Valeu ou não? Então, 12, letra A. Vamos para 13, já estamos terminando. Bora lá. A lei, né, fala dos crimes, a 7716, fala dos crimes de discriminação racial. Com base nessa legislação, analise as alterações, as afirmações. O crime de injúria qualificada, previsto no 140, parágrafo 13 do Código Penal, é o delito praticado por aquele que tem intenção de ofender a pessoa determinada pela sua raça, cor, etnia, procedência nacional, religião. Não é não, não é não. Ali é religião, condição de pessoa deficiente. Ali não pode ser raça, cor, etnia e procedência, porque senão vai ser injúria racial, que é racismo, segundo a da Lei 7716. Tá errado? Não é injúria qualificada se for raça, cor, etnia, procedência. Se for religião, é 140, parágrafo 3º. Se for raça, cor, etnia e procedência, tu tá lá no artigo 2º A, racismo, 7716. A perda de cargo. Então, a 1 tá errada, hein? Olha lá, estamos na 13, né, gente? Isso. 2. A perda de cargo não constitui efeito automático da condenação por crime resultante de preconceito de raça e cor praticado por funcionário público no exercício da sua função. Certo! Ela não é efeito automático, ela é efeito não automático. Artigos 16 e 18. Aliás, aqui no CEISC, eu fiz uns videozinhos falando sobre isso. Eu, hein? Assista os videozinhos que eu tô fazendo aí nas nossas páginas do CEISC a respeito disso. Então, é efeito não automático. 2, então, está certo. Vamos lá? 3. Ao agente que, em anúncios para o recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências, caberá exclusivamente a aplicação das penas de multa e prestação de serviços comunitários. Ô, gente, isso, por mais incrível que pareça, tá certo. É o artigo 4º, parágrafo 2º, tá? Então, isso está certo. Vamos lá. Os crimes, artigo 4º, parágrafo 2º, da 7716. Os crimes previstos na Lei 7716 terão as penas aumentadas de 1/3 até metade quando praticados por funcionários públicos no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las. Qual é o problema? Essa causa de aumento está lá no artigo 2º B, 20B, desculpe, artigo 20B da 7716. E ela só se aplica ao artigo 2º, a injúria racial, e ao artigo 20. Tá? Então, não é a todos os crimes previstos. De sorte que a 1 está errada, a 2 está certa, a 3 está certa e a 4ª está errada. E a resposta para a questão número 13 é a letra que fala que 2, né? 2 e 3, a letra B. 13, letra B. Vamos para a penúltima questão. Bora lá? Em relação aos crimes contra a paz pública, assinalemos a alternativa correta. Vamos lá? Ô, gente, para a tipificação do crime de associação criminosa, exige-se associação estável de mais de 3 pessoas para o fim específico de cometer crimes. Ô, bebê, amor do meu coração, beautiful person, o que está errado aqui? Muita gente olhou essa prova, professor, eu não vi o que está errado aqui. Não é exigir a associação estável de mais de 3. 3 ou mais. Bastam 3. Está errado. B. O sujeito que instiga animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais responde pelo delito de incitação ao crime com a pena agravada.
Gente, muita gente colocou essa questão aqui errada, dizendo, não, isso aqui é crime contra o Estado Democrático de Direito, não é incitação ao crime. Não, isso é incitação ao crime, sim, tá? 286, parágrafo único. Ah, então por que está errado? Porque não tem pena gravada, é a mesma pena do caput. Joia? Vamos lá. Próxima aí agora. No delito, não. Ah, no delito de incitação ao crime, há necessidade de que o agente instigue pessoa determinada ou indeterminada, pessoa específica, à prática de determinada espécie de crime, mas tem que ser uma pessoa, tá certo? Então, ela instigou alguém, joia? Instigar alguém à prática de crimes, certinho? Bem, vamos lá. Cadê aqui no crime de constituição de milícia privada? A pena será aumentada até a metade. Peraí, rapidinho. Peraí, gente, rapidinho aqui. Cadê onde que eu tô? 14, questão C. No delito de incitação, eles deram como gabarito a letra C. No delito de incitação ao crime, há necessidade de que o agente instigue pessoa determinada ou indeterminada à prática de determinada espécie de crime. Isso no gabarito foi dado como certo. Eu discordo deste gabarito, tá? Mas isso foi dado como certo, como certo. Joia? Vamos lá. No crime de milícia privada, a pena será aumentada até metade se houver a participação de criança ou adolescente. Não existe essa causa de aumento para a milícia privada. Existe para associação criminosa. A constituição de milícia privada pode ter por finalidade a prática de qualquer crime previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Errado, porque tem que ser crime previsto. Tem que ser crime previsto no Código Penal, porque ele fala crime previsto nesta lei, certo? Depois, com relação a essa letra C, essa questão da instigação, eu tenho muita crítica com relação a esse gabarito da letra C, tá? Vamos lá. E agora, porque aquilo ali é um crime contra a paz pública, tá? Então vamos lá. Então, essa questão de pessoa determinada, né? Complicado. Mas vamos lá. Questão de número 15. O feminicídio foi incluído como uma forma qualificada do crime de homicídio pela Lei 13.104. Desde então, várias alterações legislativas. Só voltar aqui rapidinho, só para poder ver aqui, ó. O 14 não tem que ter mais de três, são três ou mais. Esse aqui responde, no letra B, responde pela incitação com a pena gravada, não tem pena gravada, é incitação, mas não tem a pena gravada, é na mesma pena, né? No crime de instigação de milícia, aumentada na metade se houver participação de criança, não existe a previsão, essa previsão está para associação criminosa, e a constituição de milícia privada pode ter finalidade específica, a prática de qualquer crime, não pode, tem que ser crime previsto nesta lei, no Código Penal, diz o artigo 288-A. Por isso eles colocaram a letra C como certa. Depois farei comentários a respeito disso, maiores, por causa do nosso tempo. Vamos lá. O feminicídio foi incluído como forma qualificada do crime de homicídio pela Lei 13.104. Desde então, várias alterações legislativas foram implementadas e a jurisprudência e a doutrina se encarregaram de estabelecer o alcance do dispositivo. Com base na legislação e na jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. A Lei 14.344 de 2022 alterou a legislação para proibir a utilização do tribunal do júri da tese de legítima defesa da honra como justificante do crime de feminicídio. Gente, na verdade, isso foi decisão do Supremo Tribunal Federal. As qualificadoras do motivo torpe, e não lei, as qualificadoras do motivo torpe do feminicídio são incompatíveis entre si, já que ambas possuem o mesmo caráter subjetivo, caracterizando bis in idem a imputação simultânea. Está errado. Não tem nada de estar aqui bis in idem. Não existe bis in idem. Tem até aumento de pena trazido pela própria lei, no 121A.
O fato de o agente ter praticado o crime de feminicídio na presença de descendente ou ascendente da vítima não deve ser considerado como circunstância judicial negativa no cálculo da pena. Essa é a resposta certa e não deve ser considerado mesmo. E por que não deve ser considerado? Porque o fato dele ter praticado feminicídio na presença de descendente ou ascendente é causa de aumento de pena. Então não pode ser circunstância agravante. Valeu? Não pode ser circunstância judicial negativa, porque senão seria bis in idem. Já é causa de aumento, como é que eu vou considerar como circunstância judicial? Não posso. O descumprimento de medida protetiva consistente na restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores constitui majorante do feminicídio. Não, as majorantes do feminicídio são as que estão nos incisos 1, 2 e 3 da Lei 11.000, perdão, do 120, da Lei 11.340. Tá joia? A pena de feminicídio será aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado contra pessoa menor de 14 anos. Não. Joia? Então, qual é o certo aqui? Número 15, letra C de casa. Ok, queridos? Então, com isso, nós aqui vamos. De qualquer forma, eu quero fazer aqui uma observação que eu não fiz com essa questão de. Agora, nesse final de aula. Cuidado! Essa última questão que nós fizemos, não havia causa de aumento, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Não havia essa causa de aumento. Não vou conseguir fazer assim, quero fazer direitinho para poder ficar claro. A causa de aumento referente ver se está compartilhando com vocês. Aqui, ó. Não havia essa causa de aumento, né? Cadê aqui do menor de 14 anos? Porque na época o feminicídio era uma qualificadora do homicídio. Essa prova é de 2023. Hoje existe a causa de aumento de pena. Hoje, nós temos que lembrar que hoje existe a causa de aumento de pena. Então, na época que a prova foi feita, não existia. Hoje existia. Na época que a prova foi feita, matar menor de 14 anos era um homicídio qualificado e o feminicídio era um homicídio qualificado. A partir de 2024, o feminicídio passa a ser um crime autônomo com relação ao homicídio. Então, hoje existe a causa de aumento de pena que na época não existia. Eu não ia falar também, mas eu resolvi aqui falar que é a seguinte. Gente, embora o gabarito da questão 14 tenha sido letra C, isso está errado. Não existe possibilidade de incitação ao crime com relação à pessoa certa. Se eu incito uma pessoa certa, específica, para que ela pratique um crime determinado, eu sou partícipe do crime dela. E segundo alguns, para a teoria do domínio do fato, eu seria, se eu dou a ideia a ela, eu sou o quê? Sou eu quem mando, isso aí seria uma autoria. Mas, de qualquer forma, segundo a análise que fazem aí do domínio do fato, quando, na verdade, essa questão é bem mais complexa. Mas vamos ver, de qualquer forma. Se eu incito uma pessoa determinada à prática de um crime, isso é participação naquele crime. Não é incitação ao crime. A incitação ao crime precisa ser direcionada a pessoas indeterminadas. Tá certo? Então, por isso que eu discordo completamente desse gabarito aqui, tá certo? E repito, aqui só tem o erro, né? Porque aqui também, número 15, a letra C, e existe o erro com relação ao aumento de pena, porque na época não existia, tá? Hoje, na previsão do 121A do feminicídio, existe, tá bom? Então, queridos, agora sim, é porque eu ia fechar, falei assim, não, peraí, tem que voltar para dizer para eles que isso aqui era na época, que agora não é mais, e quero voltar na questão lá da incitação, ok? Podem procurar aí doutrina. A doutrina diz que na incitação ao crime, eu preciso incitar pessoas indeterminadas. Eu não posso incitar pessoas determinadas, tá bom? Repito, se eu incito uma pessoa determinada à prática de um crime, eu estarei participando, colaborando, concorrendo para o crime desta pessoa. Tá joia? Agora sim. Aí agora sim eu posso me despedir de vocês, mandar um beijo para vocês e desejar que vocês tenham ótimos estudos. Um beijo no coração e até a próxima.